Graça e paz, amém? Boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 5. Feche seus olhos nesse momento. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por estarmos presentes aqui. Obrigado, Pai, por nós termos liberdade de Te cultuar, Pai, de Te adorar, de Te louvar, Te exaltar. Obrigado, Pai, por tudo que já foi ministrado e falado aqui, Pai. E as canções, as palavras que o Senhor testifica no nosso coração. E o Teu Espírito Santo que nos usa, Pai. Que os nossos ouvidos continuam abertos, Pai. Nosso coração também sensíveis, a nossa mente. E que o Senhor venha falar aqui, Pai. Que não venha ser palavras do meu coração, mas direto do Teu coração, Pai, porque o Senhor nos inclina para a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos ler dois textos. O primeiro é esse que está em João 5, do versículo 1 ao 6, é um texto muito conhecido, creio que vocês vão lembrar sobre ele. João capítulo 5, versículo Versículo 5, havia festa. Eu acho que não é esse texto. É um texto que fala sobre o ramo, os ramos. Esse aqui fala sobre depois que havia uma festa. Jesus subiu, ora Jerusalém próximo, uma grande multidão de enfermos. É o texto, se o pastor lembrar de onde que está. Mas esse texto, ele fala sobre os ramos da videira, né? E esse texto ele relata que há aqueles que estão ligados, firmados a Cristo, que é a videira, né? Cristo é a videira e Deus é o lavrador. E tem os ramos, que somos nós, né? E há aqueles ramos que eles não estão ligados a Cristo. E por isso eles não produzem frutos. E há aqueles ramos que produzem frutos. Eu creio que todos conhecem essa palavra, né? É uma palavra muito conhecida. Então, nessa interpretação, videira, né? As parreiras que produzem uvas, que são frutos muito importantes, muito bonito para quem já viu. A palavra fala que essa árvore, essa videira, é Cristo. E Deus é o lavrador, é aquele que cuida, aquele que ara a terra, aquele que cuida da árvore, que cuida dos frutos. E ali é muito claro que fala de dois tipos de ramos: aqueles que está ligado diretamente a Cristo e que produz fruto, e aquele que não está ligado a Cristo e não produz fruto. Mas os ramos todos estão ligados à videira, mas um não está ligado diretamente e o outro está ligado de tal forma que produz frutos, que é a parábola da videira. E a gente vai interpretar aqui que frutos são esses. Por que tem ramos que produz fruto e ramos que não produz fruto? E quando a palavra de Deus está falando aqui, ela não está falando de pessoas que estão distante da presença de Deus, está falando daqueles que estão ligados ao reino, ligados à igreja. Quando eu falo igreja, é como um todo, né? Não somente as igrejas locais, mas a igreja como um todo. Aqueles que professam a fé, aqueles que dizem que são cristãos, né? Então tem aqueles que realmente, e quando a gente fala de frutos, a videira, né? Os ramos que produzem frutos, muitas vezes a gente associa apenas a atuação ministerial, né? Que é ministérios, que é ganhar vidas para Jesus e tudo mais. Sim, também. Só que eu gostaria que você deixasse cair no seu coração o seguinte: esses frutos são aqueles frutos gerados no mais secreto da nossa alma. São aqueles frutos que são gerados no nosso secreto, aonde Deus quer fazer morada, que é os frutos o quê? De real conversão, que
que é uma conversão a cada dia, que é uma conversão genuína. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Porque quando a gente se converte a Cristo, a gente tem que mudar de vida completamente. Aí sim, lá em Gálatas, capítulo 5, por falar em frutos, não podemos deixar de ler esse texto que é fundamental e importante, que fala justamente sobre os frutos. Gálatas 5, versículo 16, vamos lendo até... Gálatas 5, versículo 16 diz o seguinte, na minha Bíblia o título está, exortação a viver segundo o Espírito. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Aqui fala na questão sexual, na questão de idolatria, que pode ser o ego, né, a idolatria de nós mesmos, o orgulho pelo que a gente pode ter conseguido, e principalmente na questão das relações, né, dos relacionamentos, das inimizades, que Deus, a palavra fala que Deus abomina. Enfim, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, associando ao texto que fala da videira, né, é como se a pessoa tivesse vinculado à videira, mas é um ramo que continua praticando tais coisas. Aí fala, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Olha só a diferença. Quando eu falei do nosso mais secreto, é quando Deus trabalha, né? É igual a parábola do semeador, né? Deus ele quer arar a terra do nosso coração. E os frutos não são coisas que eu faço, não são coisas que eu conquisto para o reino de Deus. Amém, sim, também. Mas o principal é a base. Sabe por quê? Porque a própria palavra fala que muitos, Jesus fala, eu não te conheço. Muitos que expulsaram o demônio, ressuscitaram mortos, eu não te conheço. Porque tais coisas, a pessoa não pode não estar, não ter exercitado os frutos do Espírito. Por isso, quando nós estamos falando dos frutos, é aquele fruto que Deus quer gerar dentro do nosso coração. Como que será que está a nossa vida? Avalia você aí, eu aqui, com relação a antes e depois de se converter genuinamente a Cristo. Como que está o nosso amor, gozo, a paz? O que é longanimidade, longo ânimo, né? Ou nós estamos em desesperança, benignidade, bondade, mansidão, né? Domínio próprio. Tudo isso a gente não consegue da boca para fora, ou de uma forma forçada, somente em conversão de coração, em frutos internos, no nosso lugar secreto, Deus tratando do nosso coração. Contra essas coisas não há lei. E um versículo muito importante, que eu gosto demais, é o que fala o seguinte, esse 24: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Continuando, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Novamente o 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. O que seria paixões, né? Vãs paixões? É quando a gente busca carências internas em coisas que não vão suprir a nós. E a gente poderia elencar várias delas. E concupiscências são a busca daquilo que nos foi afetado, de todos os pecados que foi colocado aqui, né? A busca aquilo que está em nós, que fere a imagem e semelhança de Deus. Então esse versículo que fala de crucificar a carne com as paixões e a concupiscência, são os frutos do texto que fala da videira, dos ramos que produzem fruto. Aí nós vamos fazer uma comparação aqui, né, entre os ramos que produzem frutos
e os ramos que não produzem frutos. De imediato, a gente pode associar que os ramos que produzem fruto são esses que produzem os frutos do Espírito Santo, que é amor, gozo, paz, longanimidade. E os ramos que não produzem fruto, não permitiu que o Espírito Santo trabalhasse no seu coração, e continua ali com os frutos da carne. Os ramos que produzem fruto, que é o que nós estamos aqui buscando, são aqueles que praticam esse Gálatas 5:24, que é o que? Crucificar a carne a cada dia, a cada momento. Cada um de nós, para começar de mim, todos nós aqui, temos uma área de fraqueza, uma área que nós fomos feridos, ou nós tivemos algo, né, que nos contaminamos, e que a essência, ou a cobiça do pecado pode pairar. E o diabo constantemente, ele não fica de braços cruzados, ele quer sempre. Então é uma luta contínua. Então esses ramos que produzem frutos são aquelas pessoas que buscam essa conversão a cada dia. Amém? Agora uma árvore, né? Os ramos, todo ramo recebe nutriente, vamos colocar assim, né? Tanto os que produzem frutos como aqueles que não produzem frutos. Então recebe nutriente, mas os ramos que produzem frutos, os frutos não são para os ramos e nem para a árvore, é para alimentar algo ou alguém, ou para cair na terra e a semente vai gerar mais e mais vidas. Então, os ramos que produzem frutos são aquelas pessoas que estão ligados à videira, ligados a Cristo Jesus, e não busca interesse somente para si. Pelo contrário, tem o coração focado no reino dos céus, tem o coração focado no que eu posso fazer para levar essa salvação de Cristo Jesus da minha vida para o outro. Agora, os ramos que não produzem fruto, ele retém o nutriente. Para que eu vou gerar fruto? Esse fruto, eu não vou ganhar nada com isso, né? E a palavra fala lá no texto que no final, os ramos que não produziram frutos vão ser cortados, vão ser lançados fora e permanecer apenas aqueles que produzem frutos. Por que eu estou falando? São frutos de mudança de vida, a metanoia, mudança de mente. São ramos que buscam os frutos do Espírito e não vivam os frutos da carne, porque o reino de Deus não é de reter, mas é de se doar, né? Quem mais oferta, mais recebe. Quem morre, vive. Não é assim? Na nossa fraqueza que somos fortes. Quem perde, ganha. Esse é o reino de Deus. Então os ramos que recebem o nutriente de Cristo, e Ele quer sempre produzir, levar mais, gerar fruto, porque nós somos chamados para sermos aquele que se doa, não aqueles que retêm. Os ramos que produzem frutos são aqueles que amam a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E os ramos que não produzem fruto, a palavra fala, são aqueles que são amantes de si mesmo, que até lá em Ezequiel 37, depois vocês podem, 34 aliás, que fala sobre a igreja, sobre as ovelhas, são aqueles que só querem usufruir do reino de Deus, ou dos nutrientes, só quer a bênção para si, e não quer mudança de comportamento, né? Fala até mesmo das ovelhas que têm ciúmes entre si, que vem ao encontro do que a palavra fala aqui também. Os ramos que produzem fruto, que são as pessoas que buscam, são aquelas que andam com Deus, e os ramos que não produzem fruto são aquelas que têm na sua concepção de que Deus anda com elas. Vamos explicar aqui a diferença. Aquelas pessoas que andam com Deus, é aquelas que abrem mão da sua vontade e buscam a vontade de Deus para si, que buscam os teus sonhos. Aquelas pessoas que têm a concepção de que Deus anda comigo, é eu fazer o que eu quero, eu não mudei de concepção de vida, e como eu estou ligado ao ramo da videira, Deus tem que me abençoar, não é assim? Aí a pessoa vai fazendo, às vezes não dá certo, depois culpa Deus, ou mesmo ela fazendo coisas que não são agradáveis aos olhos de Deus, ela acredita que Deus vai ter que abençoar. Então há essa diferença da pessoa que anda com Deus e da pessoa que tem a concepção que Deus tem que andar com ela, mesmo que ela não tenha conversão de coração.
Aí a palavra fala do quebrantado de coração, aquele que se arrepende, que são aqueles que inclinam o coração, e também fala daquele que tem dura cerviz. O que é dura cerviz? Aquele que não se dobra, não se prostra, são os ramos que não produzem fruto. Aí tem a bênção e a maldição, é uma escolha, são dois caminhos. Para Deus não, é sim, sim, e é não, não, né? A porta dos céus continua estreita e a porta do inferno continua larga. São dois caminhos que nós temos, né? A bênção e a maldição, o castelo construído na rocha e o castelo construído na areia. É possível que a gente pode até associar no nosso dia a dia pessoas, ou você está buscando essa integridade, e às vezes aquela pessoa que age de uma forma dissolutamente, né, não tem temor, está tendo até ganhos, né, de uma forma não muito honesta, e a gente começa a fazer comparação. Poxa, aquela pessoa sempre tem privilégios e eu não. É preferível eu não ter os privilégios naturais ou financeiros, o que quer que seja, e ter a integridade espiritual dos frutos de Deus, do que eu perder a minha fé. Porque eu acredito que a nossa vida é uma balança, amém? Todos nós iremos prestar conta para Deus um dia, e tudo que nós fazemos aqui ecoa na eternidade, e a vida é um sopro, nós estamos aqui para viver. E a palavra fala do trigo e do joio que será separado, né? Do sábio, do tolo, da porta estreita e da porta larga que eu acabei de falar. E só mais um texto aqui que eu quero ler também. Um dia que eu falei sobre o dízimo, eu li esse texto que diz o seguinte, Colossenses 3, 22 e 25. Nós vamos chegar lá na frente, vocês vão entender tudo que eu estou falando. Novamente, ramos que produzem frutos e ramos que não produzem frutos, e um dia Deus vai lançar fora. São aqueles que buscam essa mudança de vida. Aqui está falando do trabalho. Eu vou falar algumas coisas bem práticas do dia a dia. Colossenses 3, 22 a 25. Diz o seguinte: vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, algumas traduções falam injustiça, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. O que está falando aqui? Esses dias eu falei sobre dízimo. O nosso trabalho é uma oferta também de dízimo, né, onde Deus nos colocou ali para servir pessoas, para ser honesto. Aqui fala muito daquelas pessoas que na frente de algumas pessoas têm uma conduta, né, principalmente de hierarquia, de chefe ou de pessoas que têm autoridade, e distante tem outro tipo de postura, né? E as nossas responsabilidades, sejam elas familiares, ministério, trabalho, tudo aquilo que nos foi colocado como responsabilidade, é onde está sendo provado a nossa fé e a nossa conduta enquanto cristão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? E olha só o que a palavra fala. Eu vou usar o termo, a dissimulação. A pessoa dissimulada, que ela muda totalmente a sua conduta quando está perto de algumas pessoas, e quando está perto de outras pessoas ela não tem a postura que tem. É como se fosse um teatro. Eu acredito que vocês entendem o que eu estou falando. Diante de autoridade, de chefe, de pessoas que ela pode ter um privilégio, ela tem uma postura meiga, submissa. Agora, diante de pessoas simples, diante de pessoas que estão até abaixo da sua hierarquia, ela é agressiva, ela é controladora. É uma postura de pessoas que não têm frutos. E a palavra está falando sobre isso. Ali naquele momento é a prova de que se eu ou você servimos ou não a Deus. Vocês estão entendendo, gente? A prova de se nós servimos ou não a Deus é o momento onde ninguém está olhando, somente está Deus e você ali. Faça o teu serviço, independe se no teu ambiente de trabalho
está havendo injustiça. Alguns que têm um privilégio de postura de dissimulação, e você está sendo honesto, às vezes você pode perder, mas é melhor, uma coisa que eu sempre ouvia muito dos meus pais, do meu pai, é melhor você perder hoje para ganhar amanhã do que você ganhar hoje e perder amanhã. É melhor você perder hoje sendo honesto, seja financeiro, seja o que for, e lá na frente Deus vai te honrar, do que você ganhar hoje sendo dissimulado, agindo de uma forma desonesta, porque um dia a conta chega espiritualmente. E a palavra fala muito sobre isso. Mas ao mesmo tempo, gente, a palavra fala também sobre simples como a pomba. Mas esse texto, vamos ler rapidinho lá em Mateus 10, versículo 16. Porque o que ocorre, tá? Depois eu vou dar um exemplo aqui. Os ramos que produzem frutos e os ramos que não produzem frutos, eles se relacionam. E a palavra fala o seguinte, aqui em Mateus 10, um versículo muito conhecido: eis que vos envio como ovelhas em meio a lobos, portanto, sedes prudentes como as serpentes e inofensivos como a pomba. É certo que os ramos que produzem fruto, que busca os frutos do Espírito, se identifica mais com a pomba, sim ou não? Amém? Do que com a serpente, né? Tanto é que o Espírito Santo desceu sobre Jesus como uma pomba. E lá no Éden, não é bem a serpente que fala, é mais ou menos um animal que rasteja, tal, mas a gente associa Satanás a uma serpente, sim ou não? Não é? O Espírito Santo a pomba, e parece que é um pouco meio incoerente, né, o que está escrito aqui, mas a palavra de Deus é sábia, porque o que tem de característica principal da pomba? Simplicidade. E o que tem de característica principal da serpente? A prudência, porque a serpente é astuta, né? Mas Deus está colocando aqui, Jesus, que nós não podemos ser 100% simples como a pomba, porque nós vivemos, né? Eu falei aqui de exemplos. Nós não devemos ser bonzinhos, nós temos que ser bom, porque nem Deus é bonzinho, Deus é bom. Vocês entendem? Porque o bonzinho, né, por mais que nós sejamos cristãos, é aquele que só vai atrair parasitas. E a palavra fala, depois você pode ver em Provérbios 30:15, fala do sanguessuga. E lá tem um versículo também que fala que o prudente vê o perigo e se desvia. Agora o simples vai lá e acaba caindo em armadilhas muitas vezes provocadas pelos outros. Então nós precisamos ser simples como a pomba, mas ter a prudência da serpente também, ser astuto, porque nós vivemos no mundo que jaz do maligno, e a própria palavra fala o quê? Envio você como ovelhas em meio a lobos. Nós temos que saber que nós vivemos um reino espiritual, e o inimigo quer ferir as nossas almas. A gente pode estar andando em santidade, o diabo não vai nos tocar, mas ele vai usar o quê? Pessoas, seja no trabalho, seja na família, seja onde quer que nós estejamos, né? Nós podemos estar guerreando aqui no reino espiritual, o diabo não vai nos tocar, aí ele vai usar o quê? Pessoas. E a gente, quando está em santidade e intercessão, nós estamos acima dos principados e potestades, acima de toda nuvem, e há poder na nossa oração. O diabo não pode nos alcançar, mas quando pessoas nos ferem, qual que é a estratégia do diabo? Trazer mágoa ao nosso coração. E se a gente fica magoado, a gente perde a autoridade espiritual. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, simples como a pomba e prudente como a serpente. E de uma certa forma, como eu falei, quem produz, os ramos que produzem frutos, se identifica mais com a pomba. Mas nós precisamos ter também as características da serpente no seguinte sentido, de prudência, em nome de Jesus. Aí eu vou citar aqui um exemplo, né, que todo mundo conhece, que foi lá no início de tudo, do Gênesis, que foi Abel e Caim. São duas figuras muito, olha só, da primeira família, né, de Adão e Eva, que viu Deus face a face, e nós sabemos
qual que foi o desfecho da história? Abel inclinou o seu coração para o quebrantamento, para tudo que nós falamos aqui, né? E Caim, a primeira família da Bíblia, invejou, né? Teve inveja, e a oferta de Abel foi a primícias, foi de dentro para fora, ele não reteve, ele se entregou. Já Caim tinha aquele instinto mais de reter e dar somente o resto, né? De reter, e a oferta dele foi rejeitada. Aí o que aconteceu? Ele teve inveja, e todo invejoso tem uma raiz de rejeição, por um motivo qualquer que seja, é ferida de alma, mas não justifica, porque se nós estamos aos pés da cruz, Deus pode nos curar, se nós tivermos humildade de querer enfrentar aquela dor, amém? Mas ele matou a Abel, e recebeu a maldição e tudo mais. Então nós vemos aqui, 2 filhos da primeira família, que não teve essa conduta. Por quê? Quando eu falei que quando a gente se relaciona, nós vivemos num reino espiritual, aquelas pessoas que nós estamos vendo isso cada dia mais acontecendo, né? Uma polarização espiritual, não vou falar na questão política, ou seja, cada dia que passa os princípios cristãos estão sendo perseguidos, né? Ou seja, toda conduta em Deus denuncia a conduta do pecado. Vocês entendem o que eu estou falando? E aí a gente vai aí vem o quê? Um levante contra a nossa vida. Por isso que a palavra de Deus fala que nós temos que ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Amém? Já estou quase encerrando aqui. Eu vou tomar a liberdade para conceituar algo que a própria psicologia fala, para a gente contextualizar aqui, que existe 3 tipos de perfis de pessoas, tá? O neurótico, vocês vão entender o que é isso. Às vezes quando fala essa palavra, o que é o neurótico? A pessoa são nós, as pessoas que têm conflito consigo mesmo. Vou dar um exemplo bem simples. Se você está lá numa dieta, você está numa festa, aí você vai no aniversário de criança, é o pior lugar para ir, né? Você está de dieta, né? Aí você não vou comer aquele brigadeiro, né? Não vou comer aquele brigadeiro. Aí tem algo dentro de você, come, não só come a bandeja inteira, né? E depois tem uma cobrança, não, você vai engordar e tudo mais. Aí vem a mãe da criança, que é a sua amiga, né? E fala para você, você não vai comer o meu brigadeiro, você vai fazer essa desfeita. Vocês viram 3 conflitos aí, né? Que é o seu desejo, aquilo que você deve fazer, aquilo que você não deve fazer, e o meio, né? Eu dei um exemplo muito simples, que é do brigadeiro. Mas tem o quê? A nossa conduta no dia a dia, a nossa honestidade, o nosso conflito de trabalho, as pessoas que sabem lidar com seus conflitos de desejo, de consciência e caráter, e de meio externo, né? E que procura ter uma integridade. Quando a gente fala de neuróticas, as neuroses que a gente tem de conflito, de algo que tem que ser resolvido dentro da gente, mas nós temos uma consciência do que é certo e do que é errado. A gente não vai inclinar o coração para lesionar alguém, para fazer mal para alguma pessoa. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Por isso que são os sujeitos, entre aspas, os normais da vida. Aí fala dos perversos. O que são os perversos? São as pessoas que já têm uma inclinação e têm uma fragilidade da consciência, da área, daquilo que acusa o que é certo e o que é errado. E geralmente essa pessoa tem uma inclinação para fazer o mal. Talvez seja uma característica daquelas pessoas que eu falei para vocês, que dissimulam, que na frente de tudo o quê? Para conseguir algo para si. Aqueles que são amantes de si mesmo, que para conseguir o que quer, pode tirar tapete de alguém, pode trair alguém. E quando fala do psicótico, é a pessoa que tem cisão com a realidade. Aí já são as pessoas que têm transtorno, esquizofrenia, alguma coisa nesse sentido. Mas na palavra de Deus tem muitos exemplos das pessoas que são, vamos colocar assim, os ramos que produzem frutos, e dessas pessoas que inclinaram o coração para a perversão. Característica dessas pessoas: são controladores, donos da razão, críticos, subjuga o outro, desvalia,
ter contato às vezes com essas pessoas são abusivas, né? Aí eu citei o exemplo de Abel e Caim. Caim inclinou o coração para isso. Saul e Davi. Saul foi totalmente perverso com Davi. Quem conhece a história, né? Saul era rei. Aí os demônios o perturbavam. Aí Davi tocava. Então ele tinha uma utilidade. Davi tinha uma utilidade para Saul. Ou seja, era utilitário. Mas a partir do momento que Davi tornou-se ameaça para ele, Saul começou a perseguir. Quis matá-lo. Não foi assim? Aí ele quis matá-lo. Tudo por quê? Porque ele estava preocupado com o poder, de deixar aquele poder ali para os filhos dele. E Davi era uma ameaça, né? São os controladores. E a gente vê muitas pessoas que têm essa inclinação, que o diabo acaba utilizando para ser dominadores e controladores. Aí nós vimos o próprio Judas, um Jesus, as fornalhas de fogo que foi preparado para Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Daniel na cova dos leões, os irmãos de José que o venderam, eles foram perversos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E tudo que eu estou dizendo aqui, porque nós convivemos com as pessoas. Eu acredito, por mais que a psicologia faz uma hipótese diagnóstica, a gente fala de uma pessoa que tem um traço de perversão, eu acredito na mudança de caráter. Sim ou não? Porque são raízes de rejeições, são feridas de alma, porque todo ferido fere. Mas eu quero dizer que nós vivemos num mundo que jaz do maligno. E nós vimos claramente que no reino de Deus tem aqueles que inclinam o coração para os frutos e tem aqueles que inclinam o coração como lobos como pele de cordeiro. E nós precisamos ser simples como a pomba, mas termos prudência como a serpente. E temos que colocar o nosso coração para Deus curar das pessoas que nos feriram e liberar perdão. Amém? E liberar perdão e orar por cada um. E ao mesmo tempo, vou chamar já a equipe de louvor aqui, nós fazermos uma avaliação no nosso coração do que tem de frutos, de trigo, de tudo que a gente falou aqui, né? De quebrantamento, de caráter de Abel, né? De depender da presença de Deus, que o Espírito Santo venha fortalecer cada vez mais na nossa vida. Amém? Oi? João 15. E ao mesmo tempo, o que o Espírito Santo possa convencer a nós do nosso lado de egoísmo, de joio, de Caim, né? O pastor nos ajudou aqui, João 15, né? Só para a gente fechar com esse texto. João 15, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estivermos em mim. Então a gente só pode dar fruto de toda essa mudança se a gente estiver em Cristo. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Continuando. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo. Amém? Vamos nos colocar em pé. Feche os seus olhos. Então, o que Deus está falando para o nosso coração hoje é sobre os ramos que produzem frutos e os ramos que não produzem frutos. Mas não são os frutos de resultados de ações. Hoje não, do que eu produzo, do que eu faço. Mas são os ramos, ou são os frutos lá no nosso secreto da nossa alma, de mudança, de conversão de coração a cada dia. Se converter a Deus não é somente aquele dia que nós viemos aqui à frente e entregamos a vida a Jesus. Sim, foi um marco de início,
mas essa conversão é de glória em glória. Hoje o Espírito Santo tem para falar para você e falar para mim, qual área da nossa vida que não está conectado como a videira. São áreas da nossa vida que nos distancia de Deus. Parece que tem uma parte que se santifica e uma parte que inclina para o mal, ou para essa característica que a gente citou de perversão. Talvez você, no seu coração, você pode ter aí marcas e marcos de tristeza por pessoas perversas que passaram na sua vida e te magoou, te feriu, e você está carregando essa história e carregando essas pessoas, e muitas vezes isso acaba nos impedindo. O que Deus tem para falar para você, para mim, para começar de mim também, que eu tenho as minhas histórias, eu estou falando para todos nós aqui. Deus Jesus, ore pelos seus inimigos, ore por aqueles que te perseguem, porque assim a palavra fala. Inclina o seu coração para o perdão e para que nós estejamos ligados diretamente aos ramos, a videira, que nós possamos ter ramos que produzem frutos de mudança, porque essa situação Deus vai trazer dupla honra, vai trazer cura e nos trazer ensinamento. E eu quero falar algo também aqui, que o Espírito Santo está tocando em cada coração. Você que está aqui, você que está ouvindo aí da sua casa, talvez você se identificou com essa característica que um dia você teve uma atitude de perverso, de ferir pessoas, de magoar pessoas, ou de cometer até uma atitude de desvalia, de humilhar, enfim, você feriu pessoas, e hoje você carrega essa culpa, você carrega esse sentimento de indigno. Por mais que você voltou como o filho pródigo, eu não sou digno de nada, eu quero sentar lá no canto, no fundo do fundo, e comer as migalhas. E novamente, porque você já ouviu essa palavra, o Espírito Santo está querendo falar para todos os nossos corações. O perdão, ele lança no mar do esquecimento, mas nós temos que retirar também os sentimentos de culpa do nosso coração, e deixa o Espírito Santo lavar o seu coração, da mesma forma que eu falei para aquele que foi magoado, aquele que magoou também, lá no íntimo, no lugar secreto onde você busca Deus, volte para aquele lugar, e se coloca diante de Deus, e libera o perdão para si mesmo, porque Deus é um Deus que restaura, Deus é um Deus que cuida, e Ele quer restaurar essa noite a nossa vida, o nosso coração. Que a nossa conversão não é só o dia que viemos aqui à frente entregar a vida para Jesus ou batizamos, é a cada dia que você possa fazer essa oração e viver essa palavra, eu e você, a cada dia, em nome de Jesus. Ramos que produzem frutos e ramos que não produzem frutos, é a escolha, é o caminho que a gente tem que escolher a cada dia, em nome de Jesus, Senhor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado